Olá, pessoal. Sou Miriam Souto, estou diretora executiva da JA Rio Grande do Norte. A Junior Achievement, né, a JA Rio Grande do Norte, é uma organização que está presente em mais de 120 países. No Brasil inteiro tem uma unidade nossa, e aqui no Rio Grande do Norte a gente está presente há 15 anos. Levamos educação empreendedora, economia financeira e preparação para o mundo do trabalho para os nossos jovens potiguares, com aporte, né, muito importante de grandes empresas e empresários do RN que acreditam no poder da transformação. Portanto, o nosso conteúdo chega gratuitamente às escolas para alunos da educação básica, né, do Fundamental 1 ao ensino médio. Então, a gente trabalha também com os voluntários e hoje a gente traz aqui um convidado muito especial, que é um voluntário nosso já há alguns anos, professor Miller Danju, né? Ele é doutor em administração com vasta experiência, ênfase em administração estratégica e atua nos temas estratégia, competitividade, inovação e comportamento organizacional. Ele vem com o tema capacidade de inovação em micro e pequenas empresas. Então, tenham todos um bom evento. Professor Miller, é contigo. Ok, Miriam, agradecemos o convite da Junior Achievement. É uma satisfação estar com vocês aqui no GoRN. E hoje iremos conversar um pouquinho sobre o tema capacidade de inovação em micro e pequenas empresas. É capaz de ser desenvolvido, gerado inovação em empresas de pequeno porte, dentro de um ambiente competitivo, dentro de um ambiente de mudanças continuadas, dentro de uma lógica que a inovação está muito atrelada a grandes estruturas, a uma grande quantidade de recursos, a setores de pesquisa e desenvolvimento, de P&D, que estudam o mercado, que identificam possibilidades de inovação e implementam essa inovação, mas isso sendo privilégio de grandes corporações. Então, o nosso desafio hoje é tentar desmistificar um pouco tanto do que é conceitualmente entendido por inovação e a partir de uma prática com reflexão, identificar como organizações de pequeno porte, com limitação de recursos, com limitação de pessoas e com todas as questões relacionadas à infraestrutura, ela pode estar gerando inovação dentro do mercado e conseguindo ser pioneira no desenvolvimento de mudança, de prospecção e de geração de novos produtos, serviços, estratégias de marketing, modelos de parcerias e todos os elementos de inovação que iremos discutir nesse momento aqui, que iremos estar conversando sobre inovação e capacidade de inovação. Então, o primeiro ponto é identificar o ambiente. Então, eu trago uma frase aqui de Shakespeare, quando o mar está calmo, qualquer barco navega bem. Quando o mar está calmo, quando o ambiente empresarial, organizacional, ele está calmo, as coisas, as atividades, os processos dentro da organização, os desafios comerciais dentro de uma empresa, eles vão ocorrer normalmente. Em um ambiente de economia forte, um ambiente de economia crescente, no qual as pessoas têm acesso a capital, acesso ao crédito, a atividade empresarial ela vai ocorrer normalmente. O grande desafio do empresário, o grande desafio do empreendedor é conseguir se situar dentro de um ambiente de competitividade, dentro de um ambiente de constante mudança e, a partir daí, gerar crescimento e daí para aí
gerar valor para todos os agentes que estão envolvidos no processo. O ambiente, a cada dia que passa, com o advento da tecnologia da informação, com todo o processo de mudança sendo acontecendo muitas vezes até de forma caótica, tínhamos um cenário empresarial com muito otimismo, ou com certo otimismo no ano de 2019, e esse cenário, com o advento da pandemia, modifica totalmente. E como buscar diferenciação, como buscar crescimento, como buscar geração de valor como empresário num ambiente que muda, num ambiente que o seu processo de transformação ele é contínuo. As mudanças elas acontecem continuamente e nem sempre essas mudanças elas são previsíveis, controláveis. Pelo contrário. Então, como lidar com as mudanças e as descontinuidades dos novos tempos? É o grande desafio do empresário, é o grande desafio do gestor organizacional. É identificar que o tempo todo, o ambiente ele está incorporando novos elementos, novos padrões decisórios, está gerando novas alterações e ele tem que compreender esse ambiente, trazer os elementos que são essenciais para o crescimento da sua organização, dominar esses elementos, reposicionar os seus recursos de forma que consiga atender essas demandas, atender essas necessidades. E é o grande desafio que temos hoje. Primeiro elemento para se estruturar, para se posicionar frente a esse cenário de mudança, é a capacidade de pensar diferente, de pensar fora da caixa, para controlar um processo que chamamos, no ambiente institucional, de isomorfismo. E o que é isomorfismo? As organizações elas tendem a assumir a mesma forma. Existem organizações pioneiras, existem organizações prospectoras que modelam o ambiente empresarial e, a partir dessa modelagem, as organizações elas tendem a assumir essa forma, essa aparência, esse modelo de negócio da organização de vanguarda. Todo o processo de transformação empresarial, ele vai ocorrer a partir de uma empresa de vanguarda, a partir de uma empresa pioneira. E as demais organizações, elas tendem a se parecer, a buscar copiar aquele modelo de negócio. Como dizemos na administração, é o benchmark. Eu busco identificar características e passo a funcionar, a trabalhar, a desenvolver minhas atividades de acordo com aquele modelo de negócio. Organizações que trabalhavam com delivery, com entregas, a partir do momento da pandemia, quem conseguiu se diferenciar primeiro dominou esse mercado. E o que é que foi? Qual foi a tendência para as organizações, para que as demais organizações conseguissem se adaptar, sobreviver em um ambiente totalmente modificado e hostil? Elas precisaram buscar a mesma aparência de organizações que tinham consolidado aquele modelo de negócio. E isso é o isomorfismo. A capacidade de quebrar a estagnação, a capacidade de voltar a gerar valor, é a capacidade que o gestor ele tem de pensar diferente, de pegar os óculos e modificar a lente. Se em um momento ele enxerga
embaçado, ele precisa passar a enxergar novos negócios, enxergar novas possibilidades. E isso é um grande desafio para o empresariado, a capacidade de pensar diferente. E para eu pensar diferente, eu preciso conhecer o ambiente no qual eu estou inserido. Para que eu pense diferente, eu preciso ter capacidade de análise organizacional. Aí eu lembro de uma metáfora que é trabalhada por alguns grandes autores da estratégia e da análise organizacional, como Henry Mintzberg na estratégia, como Gareth Morgan na análise organizacional, que é a metáfora dos cegos hindus, dos 6 cegos hindus. E essa metáfora, ela conta uma história de 6 cegos que em um determinado dia decidiram conhecer um pouco do mundo. Contrataram um guia e esse guia os levaram para conhecer um elefante. Foram colocados em fila e cada um foi ter a sua experiência com o elefante. O primeiro cego chegou ao elefante e tocou a pata do elefante. E volta admirado e é questionado: com que se parece o elefante? E ele diz: o elefante ele se parece com um grande tronco de uma árvore. O segundo cego toca o elefante na lateral dele e volta também informando que o elefante, pela minha visão, pela minha experiência, parece com a grande muralha. O terceiro elefante toca a cauda, o terceiro cego toca a cauda do elefante. E ele compara o elefante a um cipó. O quarto vai até o elefante e toca a sua orelha. E compara esse elefante com a folha, com um leque. O quinto toca a presa do elefante e compara o elefante com uma lança. E finalmente, o sexto cego tem a experiência tocando a tromba do elefante e diz que o elefante parece com uma serpente. Aí eu pergunto, qual dos cegos estão certos? Qual dos cegos estão errados? O que é que faltou no processo de análise dos cegos? A cegueira institucional, ela faz parte do ambiente empresarial. Os gestores organizacionais, eles passam a enxergar o complexo organizacional, o elefante que é a organização, a partir da sua experiência. Um gerente comercial, ele enxerga a organização pelo processo de vendas, pelo processo de relacionamento com o cliente. O gestor financeiro enxerga a organização por custos. O gestor de pessoas por organização de pessoal, por necessidade de treinamento e desenvolvimento, pela lógica de recrutamento e seleção. E cada gestor, ele tende a enxergar o complexo organizacional a partir da sua concepção. E a visão da parte é extremamente importante, mas temos que ter a capacidade de construir o que Peter Singer chama de visão compartilhada, de estruturar uma visão sistêmica do todo organizacional, de eliminar os pontos de cegueira no processo de análise, de enxergar a organização a partir das suas partes, mas também o seu todo reunido, funcionando de forma integrada, de forma sistêmica. A partir daí, passamos a desenvolver a capacidade de compreender o sistema organizacional como um sistema aberto que recebe influência de um ambiente externo, e o ambiente externo de uma organização, eu me refiro a mudança de tecnologia, a novos entrantes, a produtos substitutos,
e todos os elementos, a ação dos agentes de controle, dos agentes governamentais, carga tributária, elementos da economia, isso é ambiente externo. E eu tenho que ver esses impactos e identificar esses impactos dentro dos meus recursos, dentro das minhas capacidades que são desenvolvidas a partir das pessoas, dentro dos meus processos, dentro das minhas rotinas. E isso é estrutura de visão sistêmica. E esse é um dos principais elementos da análise organizacional. Evitar a cegueira das partes. Compreender a parte, mas compreender a função dessa parte no todo organizacional, no sistema organizacional. E esse modelo e esse processo de análise, ele é muito importante para se pensar em gerar inovação, saber o que tem no mercado, saber o que os meus recursos e o que as minhas competências, conhecimentos e habilidades são capazes de gerar de novo. Então, eu resgato para a gente compreender, primeiro, o que é inovação e como essa inovação ela vai ser desenvolvida dentro do ambiente organizacional, compreender como surgiu a inovação. Então, os conceitos de inovação surgem lá na década de 30 do século passado, com Joseph Schumpeter, economista, pensador do processo de construção de valor para organizações, e ele traz algumas ideias que rompem até então com o que se tinha concebido sobre a inovação. Pensadores neoclássicos viam a inovação como algo que estava fora da organização, como uma variável exógena à organização. E Schumpeter diz, opa, a inovação ela faz parte da organização. A inovação é um processo criativo que nasce na cabeça do empresário. E já iremos ver qual é a noção de empresário para Schumpeter. Então, a primeira lógica que Schumpeter diz é importante destruir de forma criativa o que está posto para gerar inovação. A inovação, ela passa a ser um privilégio de empresas monopolistas, porque as empresas monopolistas, elas têm a estrutura da grande corporação, a firma, ela era detentora de recursos, e muitos recursos. Esses recursos, eles tinham a capacidade de serem desenvolvidos de forma estratégica e gerar, a partir daí, inovação. Ele rompe com o conceito neoclássico de concorrência perfeita. A lógica de concorrência perfeita desaparece e a grande corporação, ela, a partir do processo da inovação, ela é capaz de impor rupturas no modelo de mercado, ruptura nos modelos organizacionais e desenvolver a inovação com lastro tecnológico. Inovação tecnológica. Então, o sistema schumpeteriano de inovação, ele é baseado em 3 elementos. O primeiro deles é a teoria da inovação. O segundo é a lógica da criação do crédito. Sem crédito, não existe inovação. Sem um lastro financeiro, não é possível se estruturar, se ter inovação. E o terceiro elemento, e o mais importante, é o empresário. Aí sim, Schumpeter ele faz uma distinção do empresário e passa a ver esse empresário como um dos principais agentes dentro do processo de inovação.
ele separa, ele distingue o empresário do capitalista. Ele se refere o capitalista como o detentor do capital, como aquele que iria financiar a inovação. E o empresário, ele é referido na literatura por alguns pensadores que estudaram Schumpeter a fundo, como o empreendedor schumpeteriano, como o empresário inovador, que é aquele que tem a ideia, é aquele que gera o desenvolvimento tecnológico. Então, o empreendedor schumpeteriano, o empresário schumpeteriano, é aquele que detém a ideia, e não necessariamente ele detém o capital, mas ele passa a ser um recurso, a ideia que ele tem, o capital intelectual, passa a ser um recurso organizacional e vai ser financiado pelo sistema de criação de crédito. Então, é a forma que Schumpeter ele passa a ver a inovação. Pós-Schumpeter, vêm outros pensadores e começam a incorporar outros elementos à teoria schumpeteriana. Então, os pós-schumpeterianos, dito correntes evolucionistas, eles vêm a partir de uma carga teórica que vem analisando a estrutura interna da empresa, como a teoria do crescimento do crescimento da firma de Penrose, que diz que as organizações elas são capazes de gerar recursos, elas têm recursos limitados, mas esses recursos, se bem gerenciados, se bem posicionados dentro da organização, eles são capazes, são fatores geradores de crescimento. Os pós-schumpeterianos, incorporando os elementos da teoria schumpeteriana, bem como outras influências e outras abordagens, como a teoria do crescimento da firma, eles passam a ver que a inovação ocorre a partir da formação de capacidade organizacional. E quando eu falo capacidade, eu junto recursos, e recursos eles são elementos internos. Recursos, quando eu falo em recursos, eu falo em recursos financeiros, que é capital, que é dinheiro. Eu falo em recursos materiais, que é matéria-prima, que é infraestrutura, que são todos os elementos necessários ao processo produtivo. Quando eu falo em capacidade, eu falo em habilidades e competências pessoais e individuais. E também, quando eu falo em capacidade, eu falo em processos e rotinas organizacionais. Então, esses elementos são denominados capacidades organizacionais. E os neo-schumpeterianos dizem, quando a organização ela desenvolve capacidades organizacionais, essas capacidades podem possibilitar a geração de inovação. É transformar competências secundárias em competências centrais. Em que eu sou bom? Eu vou centrar os meus esforços no que eu faço de melhor. Qual é o negócio da minha empresa? Em que ela está gerando valor? O que é que a minha organização vende? E a partir do momento que eu identifico o que é que a minha organização vende e o que a minha organização vende está para além do produto e serviço, está centrado na geração de valor e para quem a organização ela precisa gerar valor, para os clientes e para a própria organização. Então, a inovação ela passa a ser uma possibilidade. As organizações elas passam a desenvolver, a partir dos conhecimentos, do legado dos neo-schumpeterianos, a possibilidade de inovar. Então, outro elemento também que é importante destacar é que
Os neo-schumpeterianos, nesse primeiro momento, ainda tratam a inovação, em grande parte, como sendo vinculado à inovação tecnológica e ainda muito dependente da atividade de P&D, coisa que micro e pequena empresa ainda não tem a estrutura e a capacidade de ter um setor de pesquisa e desenvolvimento para analisar, para estudar tendências de mercado e gerar novas inovações. E aí eu pergunto, e a inovação em empresa de pequeno porte? É possível? Se até então Schumpeter diz que a inovação é um privilégio de grandes corporações, da empresa monopolista. Os neo-schumpeterianos dizem que para se ter inovação eu preciso ter pesquisa e desenvolvimento, mesmo surgindo os conceitos de competência organizacional, de capacidades organizacionais, ainda está atrelado à estrutura de um setor de pesquisa e desenvolvimento a grandes corporações. Então, vamos ver se é possível realmente desenvolver inovação por empresas de pequeno porte. O primeiro ponto a ser desmistificado é o que Silva e de Sérgio fala da falácia de que só existe inovação tecnológica. A inovação tecnológica era a forma que os schumpeterianos e os neo-schumpeterianos viam inovação. Recentemente, novas abordagens sobre inovação expande o conceito de inovação e atrela a inovação a outros elementos que vão para além da tecnologia e para além do desenvolvimento de novos produtos, serviços e até processos. A inovação é um conceito muito mais amplo. A inovação, ela pode se dar dentro de um mercado que trabalha muito a informação com outros elementos que podem estar gerando valor aos clientes e à própria organização. Então, essa outra grande falácia que iremos também buscar desmistificar é a dependência de pesquisa e desenvolvimento. Existem outros elementos que, se bem trabalhados dentro da organização, podem suprir a necessidade de uma infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento. Então, temos dois conceitos chaves. Para começar a visualizar a lógica da inovação dentro de empresas de pequeno porte, precisamos entender o que é que uma organização ela precisa ter para inovar. Então, eu apresento a vocês um conceito denominado de inovatividade. E inovatividade, innovativeness do inglês, é diferente da inovação, que é construído com o termo, entendido com o termo innovation. A inovatividade, ela é vista como os preditores da inovação, são os antecessores, são capacidades que a organização ela desenvolve, ou seja, competências, habilidades, identificação de recursos estratégicos, novos processos, novas rotinas que torna a organização apta a gerar inovação, que é diferente da inovação. A partir do momento que a organização ela desenvolve essas capacidades, essas competências, que é denominado de inovatividade, ela passa a estar apta a criar inovação. E a inovação, trabalhamos dentro de uma lógica do conceito do Sawney, 2006, que é o autor que estruturou o radar da inovação,
E o radar da inovação eu vou apresentar já para vocês, a partir de uma adaptação que fizemos em minha tese de doutorado, mas a partir do modelo pioneiro, modelo inicial do Saulney. Mas a inovação vista por ele é vista como um processo de criação de um novo valor. Para quem é esse novo valor? Para o cliente e para a empresa, por meio da criatividade. E essa criatividade ela pode ser implantada em todo o sistema organizacional, não só atrelado à tecnologia, à inovação tecnológica, inovação de produto, serviço e processo. Ele amplia o leque da inovação. Mas vamos saber um pouco sobre esse conceito de inovatividade. Então, inovatividade é a capacidade de inovar. E para eu saber em que eu posso inovar, eu tenho que identificar o que é capacidade de inovar. Quais são as competências essenciais da organização? Qual é o negócio da organização? E a partir daí, eu começo a identificar os elementos da inovatividade. Os elementos da inovatividade, eles podem ser vistos nessa figura. O que chamamos de inovatividade, muitas empresas de pequeno porte, elas já trabalham, que é uma base da escola japonesa de qualidade, que é denominado de TQM, Gestão da Qualidade Total. Muitas organizações já até utilizam os instrumentos de avaliação desses elementos de inovatividade por meio dos modelos de excelência gerencial, como os MEGs, dos Prêmios Nacionais de Qualidade, do MBNQA americano, do EFQM, o Modelo de Excelência Europeu, e aqui no Brasil temos o PNQ, o Prêmio Nacional de Qualidade, que é desenvolvido pela Fundação Nacional da Qualidade. Então, os MEGs, eles apresentam 7 dimensões, e essas 7 dimensões, elas são os elementos que, se bem trabalhado dentro da organização, gera a estrutura necessária para que a organização ela consiga inovar. Então, inovatividade, ela está dividida em 7 pontos, e esses 7 pontos são informação e conhecimento. As organizações, elas precisam buscar, conhecer, prospectar tanto informações no meio externo, como trabalhar essas informações de forma apropriada no ambiente interno. E quem é que trabalha essas informações? São as pessoas. E as pessoas são a força vital, porque as pessoas são vistas como capital intelectual dentro da organização, e as pessoas, elas detêm o capital informacional. Elas são detentoras desse capital intelectual, desse capital informacional. Então, precisam ser vistas como capital humano dentro da organização. E o capital informacional, esse capital intelectual, ele é extremamente importante porque é a base para o processo decisório. Essa lógica de informação e conhecimento que as pessoas vão buscar sai de onde? Das tendências sociais, do mundo em transformação. A sociedade, por mais que não seja o cliente específico, que é uma outra dimensão da inovatividade, a dimensão cliente, mas a sociedade, ela estrutura, a organização social estrutura tendências. E essas tendências, elas precisam ser aprendidas e empreendidas na geração de processos, na adequação de estilo de liderança, na relação com o cliente, na identificação de necessidades dos clientes e
na identificação do que é valor para o meu cliente. E, posteriormente, a outra dimensão, que é uma dimensão sistêmica, que abarca todo o processo, todas as demais dimensões de inovatividade, são as estratégias e planos. A minha organização, ela tem direcionamento estratégico. Esse direcionamento estratégico com missão, visão, valores é transformado num mapa estratégico e eu sei quais são os caminhos por meio de objetivos, metas e indicadores de resultados que eu vou percorrer para cumprir a minha missão e atingir no longo prazo a minha visão de futuro. A partir da organização desses modelos, a partir do processo da estruturação desses elementos, identificando quais são as competências essenciais da minha organização e de que forma eu posso gerar valor para a empresa e para os meus clientes, as organizações elas passam a desenvolverem a capacidade de inovar, a capacidade de construção de inovação. E aqui apresentamos o radar da inovação. Esse radar, o modelo original, ele trata no que a organização inova, como inova, se as organizações intra-organizacional, dentro da organização, ou se é uma lógica de inovação com a rede, com os clientes, com fornecedores, em relação ao próprio relacionamento da organização com outras empresas parceiras e até mesmo com concorrentes. Então, o modelo original do radar, ele apresenta 4 dimensões de inovação. As ofertas de inovação, que eu tenho inovação em produto, em plataforma, em solução, inovação de operações, que aí temos inovação de processo, inovação de estrutura organizacional, na estrutura de agregação de valor, a inovação em marketing, que trata relacionamento com o cliente, que gera inovação a partir da busca, da prospecção de identificação de necessidades do cliente, do que é valor para esse cliente, inovação em marca da empresa. E a 4ª dimensão é inovação de parcerias, redes, cadeia de fornecimento e presença da organização no mercado. A quinta possibilidade de inovação foi uma proposição que fizemos na minha tese de doutorado, que é a inovação em canais de conhecimento. A forma como a organização ela trabalha a informação e transforma essa inovação em conhecimento para gerar todo um processo de transformação nos outros elementos. E aí geraríamos inovação em canais de conhecimento. Então, essa é a grande proposição do radar. E esse radar, a partir da possibilidade de construção de um novo sistema de inovação, ele vai se dar a partir de uma análise externa. É construído um sistema de inovação baseado nos 2 elementos principais de inovatividade. A inovatividade hard, mais dura, mais tecnicista, e a inovatividade software, mais centrado nas pessoas, que são as dimensões, os preditores para se gerar inovação. Então, na inovatividade centrada nas pessoas, aí temos os estilos de liderança influenciando, estratégias e planos, informações e conhecimentos e as próprias pessoas. Na inovatividade mais tecnicista, temos os elementos de clientes, a sociedade como geradora de informação e tendência,
e o processo, que através do processo é viabilizado toda a lógica de funcionamento da organização. Esses elementos, eles funcionando em equilíbrio, gerando a possibilidade da organização identificar competências essenciais, identificar qual é o negócio, eu posso gerar múltiplas possibilidades de inovação, que são os elementos de inovação que vimos que é possível a partir do radar da inovação, que temos a oferta de novos produtos, de novos serviços, atrelado a tendências de mercado e necessidades de clientes. A inovação em marketing, que possibilita a construção de novas marcas, que possibilita a identificação de necessidades dos clientes, que possibilita a inovação em canais efetivos de relacionamento com clientes, novas plataformas de venda, parcerias, inovação em operações, em processos modernos, em novas rotinas que gerem economia para a organização, em canais de conhecimento. Então, esse processo de inovação, ele vai se estruturar formando um sistema fluido, dinâmico e sistêmico. E vocês podem me perguntar, Miller, dentro de uma prática organizacional, isso aí é um modelo teórico que foi visto, foi estruturado dentro de uma tese, dentro do modelo teórico. Temos o resultado desse processo dentro da realidade das micro e pequenas empresas. Estudamos, na minha tese de doutorado, 540 empresas, micro e pequenas empresas, que participaram do programa Agentes Locais de Inovação, no ciclo 2014-2016 e 2016 a 2018. Nos últimos 4 anos do programa, buscamos tirar uma amostra representativa do universo, eram mais de 3.000 empresas que participaram do programa Agentes Locais de Inovação, do SEBRAE, uma parceria SEBRAE e CNPq, e buscamos, a partir das empresas que participaram dessa organização, ou seja, que tiveram uma experiência com o processo de inovação, identificar as características que foram desenvolvidas e em que essas organizações inovaram. O que é que descobrimos? Que essas organizações, elas possuíam os elementos de inovatividade, ou seja, a capacidade de inovar, os antecedentes da inovação, e que elas focavam em clientes, tinham uma boa estrutura de relacionamento com clientes, desenvolviam planejamento estratégico, tinham o planejamento estratégico estruturado, e esse planejamento estratégico desenvolvendo capacidades para detectar, para capturar informações e para reconfigurar a organização. Eles tinham a capacidade de liderança, a inovatividade em liderança, eles tinham pessoas em formação e conhecimento e trabalhavam bem tanto sociedade, e essa sociedade, ela gerava elementos para a estruturação de novos processos. Essas capacidades de inovação, elas eram transformadas em inovação propriamente ditas. E identificamos que essas organizações, elas conseguiam inovar tanto de forma incremental, ou seja, pequenos ajustes na estrutura, nos processos, nas rotinas, nos elementos de inovação que estudamos, que vimos, que analisamos ser possível desenvolver dentro dessas micro e pequenas empresas, e cada um desses elementos de inovatividade, eles possibilitaram gerar um tipo de inovação diferente.
a inovatividade de cliente. Quando a organização ela tem uma boa estrutura de clientes, ela conseguia gerar inovação em marketing. Quando ela tinha uma boa estrutura de estratégia, quando ela desenvolvia planejamento estratégico, ela conseguia inovar, mesmo que de forma incremental, e algumas até conseguimos identificar que elas inovavam de forma radical, geravam ruptura com o modelo atual e gerava novas tendências dentro do mercado. Então, elas conseguiam inovar em operações, elas conseguiam inovar em oferta, em produtos, em novos serviços e em uma estrutura de parceria. Quando a organização ela tinha uma boa estrutura de liderança, ela conseguia inovar em marketing, inovar em produtos e serviços e inovar em parceria. Quando ela trabalhava bem uma boa estrutura de pessoal, ela trabalhava bem o gerenciamento de informação e conhecimento, ela passava a ter uma capacidade de inovar em marketing e em novos canais de conhecimento. E, finalmente, as organizações que conseguiam trabalhar e a sociedade identificar novas tendências, características sociais para trazer legitimidade e identificar essas tendências, elas conseguiam gerar inovação, capacidade de inovação e inovação em operações e oferta de inovação. Os 5 tipos de inovação estavam presentes dentro da realidade da organização. E esses 5 tipos de inovação foram capazes de gerar vantagem competitiva, ou seja, desempenho superior para a empresa. As organizações elas conseguiam atingir bons resultados dentro do mercado e apresentavam valor para ela própria e para os seus clientes. Finalmente, as organizações que desenvolvem a capacidade de inovar, elas são vistas como o peixe que dá o salto, que foge de um mercado totalmente estagnado, competitivo, sem muito crescimento, sem muita geração de valor, e pula, e vai, e busca por meio de um esforço. Não existe inovação, não existe ruptura sem esforço. Ela consegue prospectar novos mercados, novos clientes, gerar um processo de transformação efetivo. E eu deixo para vocês, já concluindo a nossa fala, que a invencibilidade depende de nós. As organizações que buscam inovar, que buscam gerar construção, agregação de valor, ela tem que saber que a invencibilidade, ela depende somente dela. A vulnerabilidade do rival, que depende dele. Não existe nada que a organização possa fazer para impedir o processo de competitividade. Pelo contrário, é importante que a organização ela reconheça a competitividade e que possa se posicionar dentro de um mercado que é competitivo de forma competitiva. Estamos concluindo aqui a nossa fala. Me sigam lá nas minhas redes sociais, no meu Twitter, no meu LinkedIn. Aqui eu deixo para vocês o link também para o meu currículo Lattes. E podem estar me contactando por e-mail, mandando mensagem. Agradeço a todos e desejo a todos os empresários, estudantes, estudiosos da área, muito sucesso. Agradeço a Miriam, a Junior Activement, pelo convite e fica o nosso muito obrigado e desejo de sucesso para todos. Obrigado, Miriam. Obrigada, professor, né, mais uma vez nos brindando com essas excelentes palestras.
palavras, né, muito enriquecedoras, excelentes dicas, grandes ensinamentos. Muito obrigada mais uma vez. E é isso aí, pessoal. A gente continua deixando aqui os nossos recadinhos, né? A Junior Achievement está aí para impactar jovens pelo mundo. Aqui no RN, a gente já está há 15 anos com as nossas ações, né? A base da Junior Achievement, né? O triângulo da Junior Achievement são empresários, escolas, alunos e voluntários, certo? Então, querem conhecer mais sobre os nossos trabalhos, falem conosco, todos os nossos contatos se encontram aí no nosso perfil no GoRN, e também sigam aí as nossas redes sociais, Junior Achievement RN. Beleza? Tenham todos um grande evento, né? Tem uma grande programação, né, vindo por aí ainda, e obrigada mais uma vez ao GoRN pelo convite para estarmos aqui participando deste evento aí com grandes empresas, grandes nomes, grandes personalidades.